gente. A gente continua, você fica agora com a gente aí no backstage e eu quero convidar a Bianca Kramer para continuar a nossa conversa, porque agora a gente tem um encerramento que é urgente, né, Bianca? Que é ética, em que lugar está a ética em toda essa construção dentro da tecnologia. Obrigada e até já. Obrigada. Obrigada, Carla. Eu queria só perguntar quanto tempo de fala especificamente eu tenho, só para eu organizar certinho aqui e não ultrapassar e não prejudicar nada no evento. Eu pensei pelo que eu percebi das colegas, foram aproximadamente 15 minutos. Então, vou me utilizar desse tempo para a gente ter. Ah, maravilha. Então, são 15 minutos mesmo. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Quero agradecer demais a Carla por esse convite super especial de estar aqui com vocês e falar um pouco sobre um tensionamento que existe entre ética e tecnologia. E agradecer por estar no X in Tech, que é esse super evento que dispensa apresentações, né, de maior evento contendo palestrantes mulheres afetas à temática de tecnologia. Eu sou Bianca Kramer, eu sou professora e pesquisadora nessa interseção entre direito e tecnologia há bastante tempo, e eu faço a interseção a partir de lentes de análise afrocentradas, ou seja, a partir da perspectiva racial. Para a gente começar essa conversa, eu acredito que a Tatiane trouxe, a partir dos seus exemplos, apesar de não saber, uma excelente introdução sobre o que eu gostaria de falar com vocês, de ter essa conversa hoje. Ela terminou a fala dela falando de duas questões muito interessantes quando ela fala da elaboração do tecido. Ela fala de fazeres como tecnologia e ela fala de resgate. Né? Quando ela fala ao final sobre o papel das ervas, da cura pelas ervas. Basicamente, o que ela introduziu para o que a gente vai falar é o questionamento sobre o que é tecnologia. Para a gente falar sobre ética de tecnologia, precisa necessariamente se debruçar sobre conceitos basilares do que significa ética e do que significa tecnologia. Quando a gente fala sobre ética, basicamente, na perspectiva, né, ocidental, a gente naturalmente se debruça sobre o seu sinônimo, sobre o seu significado, se relacionando à filosofia moral. Ou seja, a gente fala necessariamente sobre o conceito de ser um estudo sobre os valores morais de um grupo. Então, vamos fechar aqui no primeiro momento para a gente continuar o conceito de ética como filosofia moral, como valores morais. Ou seja, a ética seria o estudo dos valores morais. Da mesma forma, a gente pode considerar a ética como princípios. E esses princípios, basicamente, dizem respeito a aquilo que monta, distorce, disciplina e onera o comportamento humano. Isso tudo porque ética, da forma como nós conhecemos e aprendemos hoje, ela se debruça sobre o conceito de filosofia moral a princípio grego. Ética vem da palavra ethos, que significa caráter moral, ou seja, o estudo de costumes sociais, conjunto de hábitos e crenças que definem uma comunidade ou uma nação. Então vejam como isso é poderoso. Ética seria o conjunto de hábitos e crenças, ou seja, valores morais, ou seja, cultura. E isso é interessante para a gente começar, num primeiro momento, a se questionar. Quando nós pensamos na imperiosa necessidade de aplicação da ética nos conceitos e nas aplicações tecnológicas como as conhecemos hoje, de que ética nós estamos falando? Esse é um primeiro questionamento. Em um segundo momento,
a gente vai falar de algo que já começa a conversar um pouco mais com o que a Tatiane trouxe, quando ela fala das questões relativas à tecelagem na produção artística, que é o conceito de tecnologia. O que nós entendemos por tecnologia? Então, nós temos como conceitos básicos, né, que tecnologia seria o conjunto de técnicas, um conjunto de habilidades, métodos, processos que são usados na produção de bens e serviços, ou seja, na realização de objetivos. Então, você utiliza técnicas, habilidades específicas para o atingimento, para a realização de objetivos. Quando a Tatiane fala de fazeres como tecnologia, tecelagem como tecnologia, por que isso se afasta da forma como nós entendemos e apreendemos o que é tecnologia? Porque na sociedade atual, na sociedade que nós podemos denominar moderna, nós temos uma visão de mundo eurocêntrica em que nós herdamos, no Brasil especificamente, por uma herança colonial, uma lógica de pensamento de como se deve reconhecer e valorizar a produção. Reconhecer e valorizar habilidades e métodos. Então, existe uma estratificação de valor no processo de produção tecnológico. E por quem esse processo passa para atingir essa finalidade precípua. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de trazer aos senhores e às senhoras no momento atual. O conceito complicado de ética e esse conceito também tão complicado quanto de tecnologia. Isso me coloca em maus lençóis no primeiro momento para falar de ética e tecnologia, né? E lembrando que quando eu falei que ética vem, a gente apreendeu nessa lógica eurocêntrica de pensamento científico, o que seria relativa ao ethos do grego, tecnologia da mesma forma. Tecnologia se vislumbra como técnica, que é técnica, arte ou ofício, associada à palavra logos, que significa conjunto de saberes. Então, conjunto de saberes sobre técnicas, sobre arte, sobre ofício, ou seja, sobre produção. Conjunto de saberes sobre o processo produtivo. Então, vejam que interessante. Isso nos remonta a uma segunda pergunta. Em que medida existe a valorização do processo produtivo de maneira equânime em todas as camadas sociais dentro do que nós construímos e denominamos utilização, fruição de tudo aquilo que é processo produtivo. Muito além do que nós pensamos como tecnologia de ser robótica. E aqui eu já vou fazer uma pequena pausa no sentido de que tecnologia e colonização são temas absolutamente necessários para nós pensarmos o papel que nós exercemos e que a nossa sociedade no eixo sul global, mais precisamente o Brasil, de que forma se insere no contexto da produção, aquisição, utilização e compreensão da linguagem tecnológica. No processo do expansionismo europeu, nós temos, desde o primeiro momento, a importação do conhecimento vindo do que se denominou entender por, como é que eu posso chamar? Nações desenvolvidas, enquanto, por outro lado, a extirpação de humanidade da população escravizada trazida em diáspora para o Brasil também colocou essa população com a extirpação de todo o seu processo de conhecimento, de toda a sua cultura, de todos os seus valores e todos os seus saberes produtivos, caso não atendessem aos interesses do colonizador. Porque nós sabemos que quando os escravos chegavam no Brasil, alguns adquiriam maior ou menor valor na sua venda a partir do seu conhecimento, mas a partir do seu conhecimento aplicado aos interesses do colonizador no engenho. Mais precisamente sobre isso.
E para a gente falar de tecnologia e colonização, portanto, a gente precisa reconhecer, no primeiro momento, que foi no expansionismo europeu que esse conhecimento e essa dissipação de valor dos saberes, dos múltiplos saberes, se desdobrou como projeto. Então, o que a gente tem, considerando hoje, o dia que eu acredito que não estou aqui por acaso, eu acredito em coincidências, mas também não tão coincidências assim. No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nós temos que o racismo, portanto, nada mais é do que a forma mais bem acabada de tecnologia de dominação. Se nós entendermos que tecnologia é conjunto de habilidades, técnicas e métodos usados para a realização de objetivos. Com o objetivo de dominação, o racismo foi a tecnologia mais bem sucedida para a extirpação de humanidades e categorização dessas humanidades a partir dos interesses dos povos dominadores, dos povos extirpadores, que faziam esbulho da nossa população, dos nossos saberes. Inclusive, falo dos negros em diáspora e adiciono a população dos povos originários, em senso comum chamadas por indígenas, mas o povo originário, dono de toda essa terra. E nós temos, em conclusão, para que eu não me prolongue muito nesse sentido, e chegando a um objetivo final, considerando, portanto, que os conceitos de ética e tecnologia não são tão simples de se perceber, eu acho extremamente importante trazer um questionamento sobre qual é o papel que nós reconhecemos na contribuição da cultura, do fazer negro para a formação dos saberes brasileiros, para a formação da cultura brasileira, dentre elas, a cultura de produção tecnológica. Palmares foi uma população que, mais do que nenhuma outra, expressou de maneira robusta o poder das tecnologias de resistência. Esse quilombo veio a ser inserido, inscrito na Serra da Barriga, em Pernambuco, e durou entre 1580 a 1695, dia que hoje comemoramos como Consciência Negra a data em que Zumbi foi encurralado e morto em uma emboscada. Em uma emboscada que foi fruto de nada menos que 18 expedições na tentativa de destruição do sucesso na constituição de um Estado, em outros termos, de um Estado nos moldes dos reinos africanos, cujas lideranças que mais conhecemos são Zumbi dos Palmares, são Gangazumba, são Dandara, e cuja memória nos é apagada, erradicada, extraída, de modo que nós apenas compreendamos como tecnologia dominante a tecnologia eurocêntrica, a tecnologia do esbulho, a tecnologia da violência, a qual hoje faço questão de trazer à memória a presença e a figura na nossa obrigação indesejada de reiterar o processo da violência. Trago à memória João Alberto Ferreira Freitas, de 40 anos, assassinado ontem, enquanto fazia compras em um supermercado em Porto Alegre. Da mesma forma que, não sendo um caso isolado, trago João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, também alvo de violência policial dentro de sua própria residência em São Gonçalo, e também Agatha Félix. Então, por força disso, o que eu posso trazer para falar de tecnologia é compreender, portanto, que o processo de produção de conhecimento faz parte da nossa história como cultura brasileira. De modo que, quando nós pensamos a aplicação da ética, a aplicação do conhecimento, nós precisamos reconhecer a figura dos nossos ancestrais que pavimentaram o caminho, que construíram técnicas de caça, pesca, que construíram técnicas de agricultura, de artesanato, como trazido pela própria Tatiane, e comercialização de excedentes, uma tecnologia de comunidade,
uma tecnologia de produção de conhecimento, uma tecnologia de sucesso. O sucesso é ancestral. Sucesso, produção de sabedoria é coisa nossa, é coisa de quilombo. Então, quando a gente entender o que for tecnologia, que nós entendamos que tecnologia não necessariamente remete explicitamente à robótica produzida nos termos de uma sociedade de vigilância como nós a conhecemos. Tecnologia é esse processo de produção de pensamento, é o processo dos nossos saberes, e que a continuidade, não apenas a disrupção, faz parte também do processo tecnológico, a continuidade dos saberes ancestrais. E que nós possamos ainda mais aprimorar, sempre trazendo à lembrança as pessoas que pavimentaram o caminho. Então, por isso, hoje, dia 20 de novembro, faço questão de fazer a menção honrosa Zumbi dos Palmares, faço menção honrosa Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento, criadores do Movimento Negro Unificado. Trago para a nossa lembrança, por fim, portanto, a memória de que o saber, o negro, também é produtor, e se não é produtor, quem mais seria, não é mesmo? Produtor de conhecimento, produtor de ciência e produtor de sabedoria, para que nós possamos repassar esse bastão aos nossos. Então, muito obrigada por esse espaço e agradeço demais a Carla pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre essa interseção entre os saberes éticos e tecnologia. Que a gente questione de que ética a gente está falando. Olha o microfone. Bianca sempre nos deixa assim sem fala, né? Porque ela traz amarrações e complementações a tudo que a gente vem ouvindo, discutindo e tentando compreender nesse espaço, né? Por isso que a minha proposta foi muito de começarmos com a Nina. Uma pena que a Nina não está mais, mas seria bom ter a presença dela aqui, mas começarmos com a Nina para trazer um pouco do componente histórico, do que são mulheres na construção de um cyberespaço. A Tatiane Mendes, que está aí nessa pesquisa tão profunda e tão delicada, em que trata das biologias, dos fazeres, de outros modos de se perceber a tecnologia, mas também fazendo essa conexão com o que se entende, né, amplamente sobre tecnologia, e a Bianca encerra trazendo esse alerta, né, para todos nós, que precisamos fazer uma ampliação dos entendimentos, fazermos uma investigação mais profunda sobre qual tecnologia é essa que estamos falando, qual ética é essa que estamos falando, quem são as pessoas que estão fazendo todas as produções de pensamento crítico ou produções no modo de fazer. Então, eu agradeço demais a participação de vocês e deixo aí, temos um minutinho para as despedidas. Muito obrigada, Bianca, muito obrigada, Tatiane. Tatiane, se você quiser, pode começar. Nossa, eu achei maravilhosa as percepções que a Bianca trouxe, né, sobre essa questão da tecnologia. Achei é muito importante a gente ter esse espaço, né, para poder conhecer as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, e eu agradeço muito por poder estar participando desse momento. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada a todos. Bianca? Opa. Em conclusão, eu quero fazer um convite para que nós nos influenciemos pela tecnologia ancestral de resistência e saibamos diferenciar e passar uma verdadeira peneira naqueles saberes que nos são incutidos como absoluta ciência, para que nós pensemos que valores são esses trazidos por essa lógica de apreensão dos nossos relacionamentos mais íntimos, transformando em monetização na forma de dados, nos interesses de toda uma estrutura econômica
em termos que não nos dizem respeito, que nós passemos a traçar um pensamento crítico em relação a isso e saibamos que a oposição, a resistência a esses processos de dominação são coisa nossa e que nós podemos resgatar isso e reorganizar de maneira a traçar uma barreira maior entre aquilo que nos é colocado para extração e que nós possamos transformar isso em potência de resistência, construindo nossos próprios quilombos dentro de toda essa estrutura tecnológica que nós herdamos nesse mundo hiperconectado. Te agradeço, muito obrigada, boa noite. A gente segue aí até, acho que às 22 horas, então, muito obrigada e até a próxima, uma ótima noite para vocês.